compartilhar esse dia de estudos e de leituras com vocês. Geralmente eu não compartilho meu dia a dia no Instagram, por exemplo, que muita gente faz. Então, como eu gosto muito desse formato de vídeo de vlog, eu falei, não, vou agarrar pro canal, vou aproveitar esse domingão que eu tô em casa, de boa, e que eu estava planejando justamente estudar e fazer leituras. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, comente também na caixa de comentários e vamos aí para esse dia de vlog de leituras e de estudos. Então, vamos começar, né, gente? Botar o óculos, porque eu só faço leituras, seja no computador ou no livro com óculos, pra não cansar muito, né, os olhos. E aí tem um esqueminha seguinte, eu uso muito um aplicativo chamado Pomodoro. Na verdade, uma técnica, né, chamada Pomodoro. Essa técnica, ela me ajuda muito porque eu consigo fazer blocos de tempo de estudo, mais pequenas pausas, pequenos respiros que fazem toda a diferença. Eu tenho aqui no meu celular uma pastinha chamada Produtividade, em que eu reúno alguns aplicativos que me ajudam, né, nessa tarefa aí de estudar, de ler, de ser mais organizada, mais produtiva. Um deles é esse verdinho, que é justamente o Pomodoro Time, e eu faço blocos de tempo de 45 minutos, um pequeno incentivozinho aí, Go Girl, e intervalos curtos de 5 minutos e depois eu tenho uma pausa longa de 15 minutos. Outro aplicativo que eu uso muito no celular, no iPad e também no computador é esse aqui, o Dício, que é um dicionário online, me ajuda bastante, principalmente quando eu tô lendo livros físicos, né? Então eu vou fazer agora 2 blocos de tempo do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Eu tô lendo esse livro já faz um tempo, quem acompanha os diários de leitura aqui no canal sabe disso. Esse livro aqui, vocês podem achar estranho, mas eu estou lendo ele em voz alta. Pois é, eu tô sentindo a necessidade de fazer essa leitura em voz alta. Então por isso que eu tenho aqui do meu lado muita água também pra me ajudar aí. Eu vou tomando essa água pra dar, né, uma aliviada na garganta. Eu tenho feito anotações no próprio livro, marcações e anotações no próprio livro. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, eu tenho feito anotações e marcações no próprio livro. Pra mim tem sido muito mais prático assim. Eu geralmente faço fichamentos e anotações à mão, mas começou a ficar muito cansativo porque é uma leitura que, pelo menos nesse início, até o momento eu tô achando bastante cansativa. É uma leitura interessante? É. É uma leitura importante? É. Mas até o momento eu não consegui achar tão atraente assim. E é isso, vamos deixar de papo. Eu vou agora focar nesses 2 blocos de 45 minutos. Quando eu encerrá-los, eu volto aqui pra contar até onde eu li, o que eu li e trazer alguma coisa de interessante da leitura, beleza? Eu queria mostrar um pouco de qual tipo de marcação que eu faço. Esse livro da Simone, ele não tem intertítulos, né? Então, ele não tem subdivisões, ela vai escrevendo. É quase como se fosse um grande ensaio, né? Sobre a questão da mulher. Então, aqui eu vou tentando fazer esses intertítulos. Então, por exemplo, aqui, a precarização e exploração do trabalho feminino. Então, eu vou tentando, né, trazer esses temas, né? Regulamentação do trabalho feminino. E aí vou também marcando, né, algumas coisas relacionadas a essas subdivisões que eu tô fazendo aqui, né. Vou também destacando algumas palavras que eu não conheço, colocando do lado o seu significado. Também escrevo sobre autores, né, então aqui tem algumas coisas sobre o Engels, que ele é citado no livro. Nós estamos no terceiro tempo dessa leitura de Simone de Beauvoir, do Segundo Sexo. Foi uma manhã com o Segundo Sexo. Vocês viram aí, eu mostrei, né, como é esse processo de leitura. É uma leitura que é também uma leitura de estudo, eu não tô só lendo. Eu tô lendo e estudando, então sempre que eu me deparo com algo que eu não conheço, eu paro, pesquiso, escrevo sobre. Então uma coisa vai levando a outra. Eu considero esse livro, O Segundo Sexo, como um grande ensaio. Então, assim, a Simone, ela vai falando. Então, assim, ela cita os autores e nem sempre ela contextualiza aqueles autores. Então, ela vai e cita um cara que eu nunca ouvi falar na minha vida, sabe? E aí eu preciso saber quem é esse cara e por que ele tá ali. A maioria aqui são homens que eram antifeministas, machistas, misóginos, né? E aí a gente vai se deparando com nomes conhecidos
que são, né, desse tipo, tipo Balzac, Santo Agostinho e tantos outros que eu estou, tipo, ficando chocada, assim, né, por descobrir que eles eram dessa maneira. E tem outras pessoas também que são importantes, né? Então ela vai falando, e aí às vezes, muitas vezes, né, como é muito focado na França, eu fico assim, meu Deus, o que é que ela tá falando, sabe? De quem são essas pessoas? E aí eu paro, pesquiso. Tem algumas palavras que eu também não conheço, eu paro e pesquiso também. Então agora essa parte que eu li foi até uma parte mais interessante, porque chegamos à Revolução Industrial, finalmente. Então chegamos ao socialismo, chegamos ao marxismo, chegamos também aos movimentos sufragistas. Tem uma parte que ela vai se dedicar muito a esses movimentos sufragistas, a origem desses movimentos, como começaram. Então ela vai na França, nos países norte-americanos, Itália, ela chega à Alemanha, ela chega à Rússia. Então ela vai falando. E sabe, eu sempre sinto falta nessa leitura da Simone do Brasil, da América do Sul. Eu não sei se mais pra frente eu vou me deparar, acredito que não, eu acho que essa é uma das críticas, né, que existe também a esse segundo sexo dela, porque tá muito focada na questão branca, né, francesa. Então, enfim, tem sido uma leitura bem interessante. Bem, então são 12h16 agora, vou fazer o meu almoço, né, porque a gente precisa comer. E aí vou dar uma descansadinha, né, e aí eu volto por volta das 2 horas, mais ou menos, pros estudos, né. Então tô aqui, né, terminando minha Heineken pós-filme. Eu aproveitei esse intervalozinho aí de almoço pra finalizar um filme que eu já vinha assistindo há um tempo, que é Eu Não Sou um Homem Fácil, um filme francês, tá muito comentado, né, nas redes sociais. Mas enfim, a proposta do filme é a seguinte: a gente tem um homem, né, típico machão, típico pegador, que acorda, digamos assim, numa sociedade matriarcal, uma sociedade dominada pelas mulheres, uma sociedade em que o homem é o sexo frágil e a mulher é o sexo dominante. A proposta é bastante interessante. Eu acredito que as roteiristas, né, e a diretora pensou assim: vamos inverter a lógica para ver se eles entendem, para ver se a sociedade entende o que acontece com as mulheres. Eu acho que foi isso que elas pensaram na hora que elas, né, pensaram em fazer esse filme. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente tá repetindo a lógica, né? A lógica da dominação. E a ideia não é bem essa, né, gente? Sendo muito otimista, a nossa ideia é que sejamos todos iguais, que as diferenças de classe, raça e gênero não prevaleçam, né? Sendo muito otimista, sim, mas é isso que a gente quer, né? É isso que movimentos feministas, movimentos antirracistas querem. Eu fico muito pensando, será que uma sociedade matriarcal seria assim? Será que a gente ia repetir essa lógica de dominação, de que somos superiores? Não sei, né? É o que eu fico pensando, né? É o que eu fiquei pensando, né, quando vi esse filme. E na verdade eu já tinha pensado nisso em alguns outros momentos, em algumas outras conversas com outras pessoas. É um filme que a gente consegue rir também em alguns momentos. Ele vai pegar vários clichês, vários estereótipos do que é o sexo frágil, do que é o sexo dominante, e trazer isso, né, nessa lógica de o homem é o sexo frágil e a mulher é o sexo dominante, essa nova lógica, essa nova proposta. E a gente consegue rir de algumas coisas. Mas assim, eu não acho que seja um filme sensacional, sabe? É um filme que é ok de ver, é bacana de ver, você se diverte. Eu acho que de alguma maneira a proposta da inversão, né, de papéis é interessante. É ok pra passar o tempo, pra refletir um pouco, sabe? Eu acho que os homens deveriam assistir pra de repente se colocarem como esse lugar dito como um lugar de sexo frágil, um lugar de minoria. Mas assim, com a cabeça muito aberta. Eu indico que assistam, é um bom passatempo, sem dúvida, e em alguns momentos a gente vai... E acho que em alguns momentos a crítica fica um pouco mais evidente também, sabe? Então vale a pena com certeza ver. Vou agora para a segunda parte de estudos e leituras e vou compartilhando aqui no vlog com vocês.